Está preparado hoje? Nós vamos avançar um pouco mais na série de mensagens cujo tema é Crescendo na Graça e Conhecimento de Jesus. Nós estamos olhando versículo por versículo na carta escrita por Pedro. Estamos na primeira carta. O propósito é passarmos pela primeira e pela segunda. E hoje avançaremos um pouquinho mais. Nós já vimos que depois de Pedro ter nos desafiado acerca de algumas relações humanas mais específicas, lembra que nos 2 últimos domingos, sem contar o último, que o nosso irmão Douglas gentilmente aceitou o convite de estar aqui trazendo o desafio da palavra, nos 2 domingos anteriores nós vimos primeiro como que se dá a nossa relação cívica, como é a nossa relação com as autoridades constituídas, nós como cristãos. Mas vimos também como deve ser a nossa relação como cristãos, a nossa relação laboral, a relação entre empregado e empregador. Como deve ser o nosso comportamento? Depois então nós olhamos como deve ser o nosso relacionamento conjugal. Nós vimos especificamente o que Deus pede da mulher, da esposa, e o que Deus pede do esposo. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais nessas relações ditas interpessoais, ou seja, relações humanas, em que Pedro vai dizer sobre a relação específica entre irmãos em Cristo, e que Pedro vai chamar de relação fraternal, relação fraterna entre irmãos. E vai falar também da relação com aqueles de fora, aqueles que não são os nossos irmãos na fé, que não professam a mesma fé cristã, mas que nós também devemos nos relacionar com eles. Como deve ser essa nossa relação interpessoal? Irmãos, eu não tenho dúvidas, e Pedro tem deixado isso claro na sua carta, de que o caráter cristão, ele deve sobressair. O caráter cristão precisa ser marcante. O caráter cristão moldado a partir do momento em que nós nos arrependemos de nossos pecados e cremos em Jesus como Salvador, esse caráter, essas virtudes que começam a irromper em nossa vida através da ação do Espírito Santo, ela é primordial para que nós possamos, inseridos nessa sociedade hostil, corrupta, e principalmente opositor à fé cristã, é esse caráter e essas virtudes que marcarão a nossa passagem por esse mundo. Irmãos, Pedro nos chama na sua carta de estrangeiros. Pedro nos chama de peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. A nossa pátria não está aqui. A nossa pátria é celeste. Nós estamos aqui como estrangeiros, como forasteiros. Mas, irmãos, Deus espera de nós virtudes que vão marcar o caráter de uma pessoa que foi transformada pelo sangue de Cristo. Irmãos, não temos dúvidas também de que nesse mundo enfrentaremos adversidades, sofrimentos, seremos perseguidos, seremos caluniados, seremos traídos, seremos maltratados. Mas as virtudes cristãs, repito mais uma vez, devem ser evidentes na vida de todo aquele que um dia nasceu de novo. Quem aqui já nasceu de novo? Diga amém. O que é nascer de novo, se não ser regenerado? A Bíblia nos diz que aquele que está em Cristo e que creu em Jesus Cristo se torna uma nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Há um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. É um teólogo alemão que ele tem uma frase tremenda. Ele diz o seguinte: o cristão, e tem cristão aqui, não tem? É claro que tem. Dietrich Bonhoeffer diz: o cristão não é chamado para seguir a Cristo numa estrada de flores, numa estrada de rosas. Mas o cristão é chamado a seguir a Cristo em uma estrada marcada pela cruz e pelo sofrimento. O Senhor não nos convida a trilhar com Ele
uma estrada de rosas, de flores. Eu nunca me esqueço, e Cida talvez vai se lembrar, numa das primeiras viagens que fizemos com o nosso Fuscão. Nós tínhamos um Fuscão 1500, azul clarinho, ano 71. E nós então recém-casados, né? Estávamos ali ainda com 1 ano e um pouquinho de casamento, com a nossa filha mais velha, Thaís, quase que recém-nascida, e nós nos aventuramos em uma viagem para Paranaguá. Pegamos o nosso Fuscão e nós descemos uma estrada, não sei se alguém aqui conhece, Estrada das Graciosas. Alguém já percorreu por ela? Ela vai de Curitiba, descendo pelo litoral até Paranaguá. Irmãos, o que tem de marcante na Estrada das Graciosas é a quantidade de flores. Você vai descendo aquela serra, olha para a direita, para a esquerda, é flores. E quando eu estava lendo essa frase de Dietrich Bonhoeffer, eu estava pensando que exatamente o Senhor não nos convida por uma estrada graciosa. O Senhor não nos convida a caminharmos com Ele numa estrada onde só há flores, onde só existem rosas. Mas o Senhor nos convida a caminharmos com Ele por uma estrada marcada pela cruz e pelo sofrimento. No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo. Abra sua Bíblia na 1 de Pedro, capítulo de número 3. Hoje nós percorreremos dos versículos 8 a 17. Irmãos, eu fiquei até envergonhado aqui, que eu fico olhando para o irmão Mike, para a irmã Heide, e eu me aventurando em falar nome alemão. Vocês imaginam que coisa? Dietrich Bonhoeffer. Eu não sei se eu falei certo ou não, mas fica quieto, irmão Mike, irmã Heide, não fala nada. Fala que a pronúncia foi excelente, né? Então, 1 de Pedro 3, 8 a 17. Mantenha a sua Bíblia aberta aqui. Nós vamos percorrer esses versículos, mas antes de nós lermos essa palavra e percorrermos esse versículo, eu quero rogar a graça de Deus para esse momento, amém? A você em oração aí também, peça que Deus fale ao seu coração, que não tenha sido um tempo em vão, esse que você separou para aqui estar. Pai, nos achegamos aqui agora, com alegria e inteira dependência de Ti. Pai, nos ajuda a nós podermos com liberdade e com clareza, ó Deus, comunicarmos a Tua palavra a cada um dos presentes aqui. Que ao término de mais uma dessas reuniões marcantes de todos os domingos, nós saiamos daqui desafiados, Senhor, a colocarmos a Tua palavra em prática. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, amém. Nunca é demais, antes de lermos aqui esse texto, eu te lembrar de qual é o contexto, em que situação esses cristãos estavam. Pedro escreve a crentes perseguidos. Pedro escreve a crentes que estavam debaixo de uma oposição tamanha e ferrenha do Império Romano. Nós observamos um pouco dessa perseguição nascente a partir do capítulo de número 7 do livro de Atos, quando o primeiro mártir apedrejado da era da igreja, ele dá a sua vida em prol do evangelho. Estevão morre apedrejado, e nós vemos que uma intensa perseguição se dá sobre os cristãos, e eles passam a se dispersarem pelo mundo então conhecido. Alguns vão para a região da Ásia Menor, outros vão para a região da Europa, e enfim, perseguidos como estavam sendo, eles vão e começam a estabelecer suas comunidades cristãs, mas sendo perseguidos, alguns mortos, outros encerrados em cadeias. E é nesse contexto, não de estrada de rosas, mas estrada marcada pela cruz e pelo sofrimento, é que Pedro agora vai escrever alguns conselhos a esses crentes. E entre esses, nós nos encontramos aqui agora também, ao lermos esse texto e aplicarmos em nossas vidas. Nos versículos 8 a 11, nós veremos a primeira parte do sermão dessa noite. A primeira parte tem esse subtítulo, tá bom? Virtudes cristãs. E há uma pergunta: o que Deus espera de nós? O que Deus espera de nós? Ele espera de nós
que nós manifestemos algumas virtudes cristãs. Isso vai estar explícito nos versículos 8 a 11. Pedro vai trabalhar muito, irmãos, acerca de 3 áreas de nossas vidas. A primeira é imprescindível de que nós cuidemos e zelemos, é o nosso coração. O coração é a fonte dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Durante muito tempo, os gregos criam que o centro das emoções era o ventre. E nós vamos ver, inclusive, uma frase usada por Pedro, que expressa um pouco desse pensamento. O pensamento de que as nossas emoções vêm das vísceras, das entranhas. Você já passou por um momento de apavoro, de medo, de ansiedade, que já dá aquela tacada no seu ventre? Tem alguns que correm para o banheiro, não é isso? Dá dor de barriga, não consigo me conter. Então os antigos pensavam justamente que o centro das emoções estava nas nossas entranhas, no nosso ventre. E vocês vão ver aqui uma palavra, uma frase dita, que nós deveríamos ser entranhavelmente misericordiosos. Mas o que Pedro vai tratar aqui são de 3 áreas importantíssimas, como eu disse. A primeira é o centro das nossas emoções. Precisamos cuidar dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Isso se resume em cuidar do nosso coração. É força e é figura de linguagem. Mas o coração hoje é tido como o centro das nossas emoções, não é? Você já disse hoje, eu te amo de todo o meu coração? Já disse isso para alguém? Se não disse ainda, tem a oportunidade de dizer hoje. Então eu já vou pagar a minha prenda agora. Cida, eu te amo de todo o meu coração. Eu ouvi até um aí, né? E você pode pagar essa prenda se quiser agora, tá? Não vou te forçar. Mas eu estou vendo sussurros. Olha que lindo, né? É isso mesmo. O coração é o centro das emoções, dos sentimentos. E Pedro vai falar para a gente cuidar dos nossos sentimentos. Sabe por quê? Os nossos sentimentos incidirão diretamente nas nossas ações e incidirão também diretamente nas nossas palavras. Então, irmãos, olhando os versículos 8 a 11, nós vamos ver o cuidado que nós devemos ter e como devemos cultivar as virtudes cristãs, porque é isso que Deus espera de nós. Cuidar dos sentimentos, cuidar das ações e cuidar de nossas palavras. Vamos começar com os sentimentos? Veja o que diz no versículo 8. Está aí aberto? 1 de Pedro 3, 8. Olha o que diz. E finalmente, depois dele tratar sobre as relações cívicas, relações laborais e relações conjugais, ele vai agora dar um finalmente. Ou seja, depois de tudo isso, finalmente, sede todos de um mesmo quê? Sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Tudo isso que a gente leu nesse versículo 8 se trata de sentimentos. São coisas que a gente não consegue medir, não consegue enxergar, não consegue ver. Como é que eu meço sentimento? Como é que eu meço compaixão? Como é que eu meço amor? Como é que eu meço misericórdia? Ou afabilidade, que em outras versões diz humildade. Não há uma forma de medirmos quantos gramas, quantos centímetros, quantos quilos, quantos litros. Como é que a gente mede? Tudo isso são sentimentos. E que Pedro está dizendo, cuide dessas virtudes, cuide desses sentimentos. Olha para dentro do seu coração, porque todas essas virtudes aqui descritas são advindas do nosso coração. E o coração vai responder de acordo com a forma com que estejamos cuidando dele. Você tem cuidado do seu coração? Sabe o que diz lá em Provérbios 4, 23? Quem se lembra? Sobre tudo o que se deve guardar. Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o que? O teu coração. Sabe por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Jeremias já dizia, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas.
Jesus Cristo já havia advertido os seus, dizendo que todos os maus desígnios, os adultérios, as fornicações, toda imoralidade tem procedência. E de onde vem? Vem do nosso coração. Por isso que mais uma vez, meu amado irmão e irmã, meu amigo aqui presente, cuida do teu coração. Cuida dos teus sentimentos, porque é daí do coração, fonte de tudo que você possa imaginar, é que vai sair o controle, vai sair para você não ter nenhum tipo de dúvida, vai sair ali o sinal que vai dizer como serão as tuas palavras e como serão as tuas ações. Nós agiremos e falaremos de acordo com o que o nosso coração tem se apresentado. Muito cuidado com os seus sentimentos. O coração é enganoso e nós devemos impedir que ele seja contaminado, pois sentimentos nocivos farão estrago em nossas vidas. Quer saber de alguns sentimentos nocivos que podem, perverter essas virtudes que Deus espera? E quais são as virtudes? Olha aqui, o Senhor espera que nós sejamos de um mesmo sentimento. Sabe o que é isso? É unidade. E mesmo sentimento e unidade não é querer dizer que nós seremos robozinhos, que devemos pensar totalmente iguais uns dos outros. Mas quando diz que a gente deve ter o mesmo sentimento, a gente vê o que é melhor para o grupo, a gente vê o que é melhor para a igreja, a gente vê o que é melhor para o nosso lar, a gente vê o que é melhor e não querer que a minha vontade, simplesmente a minha palavra prevaleça, mas é nós abrirmos mão, é nós cedermos e não sermos vetores de divisão e de contenda. Aqui também ele pede, seja compassivo. E o que é ser compassivo? Se não, irmãos, exercitar a compaixão, não ser violento, aquele que retruca, aquele que simplesmente responde à altura de como foi ofendido. Não é assim. O que mais diz aqui? Ame os seus irmãos, amando os irmãos, não odiando. O que mais ele pede se não seja misericordioso? E quanta gente tem sido cruel, porque simplesmente ele olha para si, e ele não pensa que ele mesmo um dia pode tropeçar, cair, e necessitar da misericórdia do próximo. Mas muitos de nós somos quem com ferro fere, com ferro será ferido. Lei de talião, olho por olho, dente por dente. A Bíblia diz: seja misericordioso, seja afável. Isso diz: seja humilde, não seja arrogante. Todas essas virtudes, irmãos, precisam prevalecer em nossa vida. E tudo isso tem fonte. Nosso o quê? Coração. Como está o teu coração? Alguns sentimentos nocivos que podem corromper essas virtudes. Hebreus 12:15. Abre em Hebreus 12:15. Mas mantém aqui na 1 de Pedro 3, tá? 1 de Pedro 3. Hebreus 12:15 diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz, e raiz de quê? Amargura, brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Sabe o que pode contaminar o nosso coração, e não só o nosso coração, mas o coração de muitos? É a amargura. O coração amargurado, azedo. Não tolero, não perdoo, não olho, não consigo, não engulo. E a gente começa a contaminar a outros. Porque quando os outros se aproximam, a gente começa a multiplicar essa amargura. Vistes o pastor? Vistes o que ele falou? Você ficou sabendo do que aconteceu? E a gente vai o quê? Vai corrompendo, vai contaminando o coração de outras pessoas. Olha aqui o perigo da amargura, que é outro sentimento nocivo. Salmos 37:8.
Salmos 37:8 diz: deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. A ira contamina o nosso coração. O furor é a ira, é a raiva, é o ódio que fica ali contido, e a amargura que vai ira junto com a amargura nos corroendo por dentro. E várias vezes eu já disse para vocês, quando a gente alimenta esses sentimentos, é a gente tomar veneno e esperar que o outro morra. Quem vai morrer é você. É você quem morre, não é o outro. Quando você começa a se alimentar da amargura, da ira, você acha que a amargura e a ira são coisas ruins? Veja o que diz agora em Provérbios 27:4. E você vai ver um outro sentimento pernicioso e destruidor. Em Provérbios 27:4 diz: o furor é cruel e a ira é impetuosa. Olha aqui, o autor, o sábio de Provérbios está dizendo: eu reconheço que o furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Sabe o que é pior do que a amargura e a ira? A inveja. Eu não consigo ver o irmão prosperando, não consigo ver que o outro está dando certo a coisa dele. Puxa vida, não podia dar certo, tinha que dar errado. Ele tinha que sentir na carne, na unha. Mas a gente não consegue ver o outro prosperando. É por isso que Tiago, dentro do mesmo contexto da inveja, ele vai dizer a que ponto a inveja pode nos levar. Está em Tiago 3,16. Vai lá em Tiago 3,16. Olha o que diz: porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há o quê? Perturbação e toda obra perversa. 3 sentimentos perniciosos que corroem, que corrompem o nosso coração: amargura, ira, inveja. Mas quer mais um? Só vou dar mais um. Abre em Provérbios 16:18. Provérbios 16:18. A soberba. E o que é soberba? Orgulho. Eu sou melhor do que todos. Eu sou melhor do que o fulano. Se eu estivesse dando aula. Lembra, a irmã Ana aqui estava hoje desafiando a gente a vir para EBD. De repente alguém fala: se eu estivesse dando aula no lugar da irmã Ana. Se eu estivesse dando aula no lugar do pastor. Eu sim sei dar uma aula excelente. Soberba, orgulho. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Baixa um pouquinho, meu amado. Você não é tudo isso, não. Não fique se achando. Ficar se achando é o que vai preceder a tua ruína e a tua queda. Por isso que haja em nós disposição de cuidarmos de nossos sentimentos, ou seja, do nosso coração. Lembra? Volta para Provérbios comigo. Você está marcando aí 1 de Pedro, né? Eu só estou aqui dando mais uma sustância, como o nordestino disse, né? Estou colocando um tutaninho a mais para você perceber a importância de zelarmos e cuidarmos do nosso coração e não permitirmos que alguns sentimentos perversos possam corromper o nosso coração. Provérbios 4:23, voltou comigo? Vamos ler de novo Provérbios 4:23? Lembra do que nós lemos? Lá diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Se você não guardar o teu coração, veja o que os próximos versículos deixam claro para a gente. 24, 25, 26 e 27 de Provérbios 4. Se você não guardou o coração, porque é dele que procedem as fontes da vida, no 24 diz que a gente vai ficar à mercê de mais algumas situações que podem perverter e corromper o nosso coração. 24, desvia de ti o quê? A falsidade da boca. Afasta de ti o quê? A perversidade dos lábios. Os teus o quê? Olhos, olhem para frente. E as tuas pálpebras olhem direto diante de ti.
pondera a vereda, ou seja, o caminho dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, e retira o teu pé do mal. Irmãos, sem sombra de dúvidas, nossos sentimentos incidem e influenciam diretamente as nossas ações e as nossas palavras. Cuida do teu coração. Como é que está o teu coração? Cuida, guarda. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda os teus sentimentos, guarda as tuas emoções. Trabalha, clama ao Senhor, se aproxime de Deus. Não permita que sentimentos perversos venham corromper o teu coração. Por isso que, voltando para Pedro, volta agora comigo, você estava com o dedinho marcado, eu deixei aqui marcado com a minha fitinha. Na 1 de Pedro 3, nós já vimos no versículo 8 a importância dos sentimentos. Lá fala de quê? Lá fala de compaixão, lá fala de misericórdia, lá fala de amabilidade, de afabilidade, todos esses sentimentos que Pedro espera que estejam dentro do nosso coração. Aí agora Pedro vai falar, cuida não somente do teu coração, mas cuida das tuas ações. Porque o coração, estando corrompido, vai irromper em ações perversas. Olha o que diz o versículo 9, 1 de Pedro 3, 9. Não tornando, e tornando o quê? Mal por mal. Ah, quando o meu coração se corrompe, e a gente viu sentimentos que estão aqui procurando, irmãos, perverter o nosso coração. Inveja, ira, amargura, soberba. Quando eu permito que tudo isso contamine o meu coração, irmãos, fatalmente isso vai refletir nas minhas ações. É por isso que Pedro está falando, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, amém ou não? Bem dizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Amados, eu sei, eu não estou aqui dizendo para vocês que o caminho é fácil. Eu não disse que o caminho era fácil. E o que o Bonhoeffer nos diz? O teólogo alemão? Que a nossa caminhada, a caminhada cristã, não é por uma estrada de flores e de rosas, mas é por uma estrada onde necessariamente nós observaremos uma estrada marcada pela cruz e por sofrimento, por renúncia. É isso que o cristianismo traz para nós. Nossa reação natural é a de retaliarmos. A nossa reação natural é de procurarmos fazer justiça com as próprias mãos, de pagarmos com a mesma moeda. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele não nos pagou com a mesma moeda. Ele não nos pagou o mal com o mal, nem a injúria com injúria. Diante de um mundo rebelde e ingrato, o Senhor deu-nos amor. E diante de um mundo rebelde e ingrato, nós devemos ter a disposição de fazer o mesmo. É fácil? Não é. John Wesley, fundador do metodismo, grande evangelista. John Wesley diz o seguinte: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, a todas as pessoas que puder, e durante todo o tempo que puder. Amém ou não? Faça o bem. Faça o bem. Cristo, que é o nosso maior exemplo, nos ensinou a como devemos tratar o nosso próximo. E Pedro é testemunha pessoal dessa virtude de Cristo. Quem era Pedro? Pedro é aquele que chegou para Jesus e disse: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Ainda, Senhor, que todos te maltratem,
eu jamais permitirei que eles te maltratem, e nem eu te maltratarei. Ah, Senhor, estarei contigo para o que der e vier. Na hora que o cinto apertou, cadê Pedro? Perna para que te quero. Cadê Pedro? À distância, se aquecendo na fogueira. E por 3 vezes foi questionado: você é um deles? Eu não. Você estava com ele? Nunca. Você fala como um deles? Sai fora! E é só o que eu posso fazer e dizer, porque na realidade a Bíblia diz que ele praguejou. Naquele mesmo instante, o olhar de Jesus penetra em Pedro. E Pedro sai dali e chora amargamente. Ah, se Pedro, irmãos, fosse um dos que escorregaram com a gente, se Pedro fosse um daqueles que, sabe, nos traíram, nos caluniaram, se Pedro fosse um daqueles que realmente, sabe, nos ofendeu, Pedro não teria mais a mínima chance com a gente. Mas sabe o que Pedro recebe de Jesus? A bênção de ser aquele que pregaria a primeira mensagem na inauguração da igreja aqui na face da terra. Ele recebe o perdão de Jesus. E Jesus disse: vai lá, Pedro, é contigo agora. Prega, meu irmão. E Pedro pregou. Em Atos 2, a mensagem foi simples, olhando no próprio espelho: arrependei-vos e convertei-vos. E naquele mesmo dia, quase 3.000 almas se converteram e foram batizadas. Aleluia. Sabe por quê? Porque Pedro recebeu de Jesus o perdão. Ah, irmãos, Pedro, restaurado e curado, teve nova chance com Jesus. Irmãos, se não cuidarmos dos nossos sentimentos, isso vai refletir nas nossas ações, mas também refletirá nas nossas palavras. Versículo 10 e versículo 11 da 1 de Pedro, capítulo 3. Olha o que diz: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem o quê? Engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Grande parte dos problemas, grande parte dos conflitos interpessoais vem desse membrozinho maldito. E Tiago já dizia: é tão pequeno, mas incendeia. E esse membro tem nome: língua. Língua. É por isso que Pedro está dizendo: refreie a sua língua do mal. Quantas inimizades surgem por conta do mau uso das palavras? Quantas inimizades não surgem porque a gente não consegue segurar a nossa língua? É o desejo de passar informação para frente, é o desejo de contar, é o desejo de compartilhar, é o desejo de fazer público o que deveria ficar no oculto. Ô língua! Provérbios 18, 19 e 21. Provérbios 18, 19 e 21. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. O irmão, quando ofendido por tua língua, é mais difícil de se reconquistar do que uma cidade fortalecida. Oh, meu amado, segura. A gente foi abençoado na EBD durante esse tempo com várias lições sobre Tiago falando sobre a língua.
É um tal de querer compartilhar o que ouviu, o que não sabe, o que não tem certeza, e de botar para frente. Por isso que em Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá e comerá do seu fruto. Deveríamos pensar, irmãos, muito antes de expressarmos opiniões e dividirmos informações, compartilharmos informações, e até muito cuidado quando você é chamado e é requisitado para dar conselho para alguém. Muito cuidado com a tua língua, muito cuidado com o conselho que você vai dar para alguém, muito cuidado quando você diz para alguém fazer algo. A responsabilidade será dividida contigo quando diz para alguém fazer algo. Muito cuidado. E muito cuidado para num aconselhamento você não dividir o que é privado e tornar o que é privado público. Irmãos, eu levarei segredos para o túmulo. Você pode ter certeza que quando você chama o pastor Joel para conversar em particular, isso vai ficar em particular. É entre nós e mais ninguém. Ah, meus amados, quantas vezes falhamos por conta da língua. Coração, ações, palavras. Já dizia um antigo provérbio: 3 coisas jamais voltarão: a seta quando lançada, a oportunidade perdida e a palavra dita jamais volta. Depois que falou, já era, não tem como pegar de volta. Por isso que uma grande advertência eu quero deixar para vocês. Palavras de Jesus em Mateus 12, 36 e 37. Mateus 12, 36 e 37. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás o quê? Justificado. Mas por tuas palavras também serás o quê? Condenado. Diante da periculosidade de nossa língua, Tiago então nos adverte. Lembra da advertência de Tiago? Que todo homem, portanto, seja o quê? Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Eu encerro essa primeira parte da mensagem de hoje com o texto de Provérbios 6, 16 a 19. Provérbios 6, 16 a 19. O que nós aprendemos, por enquanto, sobre as virtudes cristãs? E a pergunta, o que Deus quer que façamos? E nós estamos aprendendo com Pedro. Primeiro, guarda o teu coração. Guarda os teus sentimentos. Porque o teu coração corrompido por alguns sentimentos pervertidos vão refletir diretamente nas tuas ações, mas também nas tuas palavras. Por isso, a advertência final agora do sábio em Provérbios 6, 16 a 19 é: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina. Quais são as 6 coisas que o Senhor odeia? Olhos altivos. O que mais? Língua mentirosa. O que mais? Mãos que derramam sangue inocente. O que mais? Coração que maquina pensamentos perversos. O que mais? Pés que se apressam a correr para o mal. O que mais? A 6ª coisa, a testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª o Senhor abomina, é o que semeia contendas entre irmãos. Ah, meu amado irmão, diante de tudo isso, devemos ou não devemos guardar o nosso coração? Amém ou não? Guarda o teu coração. Vimos essas virtudes cristãs e o que Deus espera de nós. Estejamos, em nome de Jesus, dispostos a cuidar dos sentimentos,
que refletem nas ações e nas palavras. Em segundo e último ponto dessa mensagem, por que Deus espera essas virtudes de nós? No primeiro ponto eu disse para vocês, Pedro trata das virtudes cristãs, e a pergunta é, o que Deus espera de nós? A que nós cuidemos do nosso coração, porque o coração corrompido, os sentimentos pervertidos, vão refletir nas minhas ações e nas minhas palavras. E é triste quando a gente deixa se levar pelos sentimentos pervertidos, a gente acaba fazendo o que não devia fazer e falando o que não devia falar. Aí o estrago foi feito. Então, diante disso, por que Deus espera essas virtudes de nós? Hoje é uma mensagem de alerta. Vigia, guarda, cuida do teu coração. Versículos 12 a 15. Qual é a razão pela qual Deus deseja que exercitemos essa vigilância sobre as nossas vidas, cuidando dos nossos sentimentos e cuidando das nossas ações e das nossas palavras? Primeiro, porque essas virtudes, se você gosta de escrever, escreva. Essas virtudes, esse cuidado, esse zelo pelos sentimentos, pelas ações e pelas palavras, impactarão o nosso relacionamento com Deus. Primeiro, quando eu cuido dessa área da minha vida, isso vai impactar diretamente o meu relacionamento com Deus. Isso está claro no versículo 12, veja aqui, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus o quê? Ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o quê? O mal. Irmãos, eu preciso zelar por essas virtudes, eu preciso cuidar do meu coração, eu preciso cuidar e zelar das minhas ações. Eu não posso permitir que aqueles sentimentos nocivos penetrem no meu coração e me leve a fazer o que eu não deveria fazer, me leve a falar e proferir palavras que eu não deveria falar nem proferir. Porque quando isso acontece, isso impacta diretamente o meu relacionamento com Deus. Irmãos, a Bíblia nos diz, e eu já falei para vocês várias vezes, a pior situação que a gente pode enfrentar em nossas vidas é a de criarmos um muro de separação entre nós e Deus. É a minha relação entre mim e Deus ter um muro de divisão. Isso pode acontecer quando eu não zelo pelo coração, nem pelas ações e nem tampouco pelas palavras. Quantas vezes eu já disse para vocês o que está escrito em Isaías 59, 1 e 2, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Irmãos, a pergunta é, por que Deus espera essas virtudes através de nós? Por quê? Em primeiro lugar, quando eu vigio e quando eu de fato permito que essas virtudes irrompam de meu coração, isso vai impactar diretamente o meu relacionamento com quem? Com Deus. Não vai ter bloqueio, não vai ter muro de impedimento. Por isso, nunca é tarde, confesse os seus pecados ao Senhor, derruba esse muro de divisão, não permita que os sentimentos nocivos continuem aí, atuando no teu coração e pervertendo os teus sentimentos, porque isso vai influenciar e impactar diretamente o teu relacionamento com Deus. Mas em segundo lugar, porque Deus espera que eu coloque em prática essas virtudes? Por quê? Porque não somente vai impactar a minha relação com Deus, mas vai impactar também a minha relação com o meu próximo. Olha o que diz aqui no versículo 13 e 14. Qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem? Não descansa no Senhor. Se você está fazendo o bem, quem é que vai, de fato, fazer o mal para contigo, se você for seguidor do bem? Primeira coisa que a gente precisa fazer é o bem. Isso já nos livra, isso já vai impactar diretamente no nosso relacionamento com os outros. Agora, se eu estou fazendo o mal, isso vai trazer prejuízo para mim.
Mas o versículo 14 diz: também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Quando eu zelo por essas virtudes, não somente isso vai impactar minha relação com Deus, eu quebro qualquer barreira que possa impedir que Deus ouça e atenda as minhas orações, porque o pecado está confessado, a vida está limpa, e o coração eu estou zelando e cuidando dele, mas também isso vai refletir e impactar diretamente na minha relação com o próximo, porque primeiro, se eu estou fazendo bem, não tenho do que me temer, não tenho do que temer, mas ainda que alguém queira fazer o mal, em retribuição ao meu bem, a Bíblia está dizendo que eu serei considerado para Deus um bem-aventurado, quando eu sofro fazendo bem. É Pedro mesmo quem vai dizer que nenhum de vocês sofra fazendo agravos, ou fazendo o que é errado, mas se vocês estão sofrendo por fazer o bem, vocês são bem-aventurados. Irmãos, para os bem-aventurados, o que tem de promessas são inúmeras. Louvado e bendito seja o Senhor. Irmãos, quando fazemos o bem, não somente atraímos o favor de Deus, como também o favor dos homens, e colheremos os frutos de nossa bondade. Mas em último lugar, por que eu devo, de fato, cultivar essas virtudes? Porque não somente isso vai impactar diretamente no meu relacionamento com Deus, vai impactar diretamente no meu relacionamento com o meu próximo, mas essas virtudes impactarão o nosso, e a palavra agora eu coloco em caps lock, em letras maiúsculas, isso vai impactar no nosso testemunho diante dos homens, não importa quais homens, mas o meu testemunho será um agente de impacto diante das pessoas, diante dos homens. É por isso que no versículo 15 está dizendo o seguinte: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Santificai o Senhor Deus em vossos corações, que Ele seja declarado santo através de nossas vidas, que o seu testemunho seja ilibado, que você não esteja sendo levado por um coração corrupto e distorcido, que as virtudes que corrompem e manchem o seu coração, tais como a amargura, a ira, a inveja e a soberba, estejam longe de você, que você leve uma vida de confissão pública de pecados a Deus, limpe o teu coração, zele por tuas ações e vigie nas tuas palavras, e esse testemunho é o que será credencial para que possamos abrir a nossa boca e testemunhar de Jesus Cristo. É isso que está aqui: santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Estais em que ocasiões? Está em que ocasiões? Sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Testemunho. Ao seguirmos na contramão do mundo, seguramente atrairemos a atenção dos homens para nós, e seremos questionados acerca desse nosso testemunho e desse nosso caráter. A coisa mais linda é quando alguém se aproxima da gente e diz: eu estou notando alguma coisa diferente em você. A forma como você reage, a forma como você fala, o brilho que eu vi nos teus olhos. Você é cristão? Você teme a Deus? Sabe, quando você entrou aqui eu senti algo diferente. Vai ser você no teu trabalho, vai ser você como patrão, vai ser você esposa com o relacionamento do teu esposo, você esposo no relacionamento da tua esposa, é você no teu ambiente escolar, é você ao entrar dentro de um transporte coletivo, é o brilho de Jesus estar em nós. E a Bíblia diz que as pessoas se aproximarão de nós, pedindo a razão da esperança que há em nós. E quando a vida está em ordem com Deus, que o coração está zelado e cuidado, essa boca abre e vai abrir para abençoar e não para amaldiçoar, amém? Por isso que encerramos lendo 16 e 17, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo bem,
se a vontade de Deus for assim, do que fazendo mal. Eu concluo hoje a mensagem dessa noite, dizendo que da mesma forma que Pedro nos instrui, na nossa relação cívica, na nossa relação laboral e na nossa relação conjugal, Pedro hoje nos desafia na nossa relação interpessoal, com os nossos irmãos, que Pedro chama de amor fraternal, e com os de fora, onde Pedro diz: viva e dê testemunho, para que possa atraí-los a perguntar para vocês qual é a razão da esperança que há em vocês. Então hoje aprendemos que o caráter cristão deve sobressair, ainda que estejamos inseridos em uma sociedade corrupta, hostil à fé cristã. O que Deus espera de nós é que marquemos a diferença no meio em que nós estamos inseridos, olhando para Cristo e tendo Ele como nosso exemplo. Enfrentaremos adversidades, enfrentaremos sofrimento, seremos perseguidos, caluniados, traídos, maltratados. Mas as virtudes cristãs devem ser evidentes na vida de todo aquele que nasceu de novo. Você nasceu de novo? Que as virtudes de Cristo sejam evidentes em você. Por isso Pedro nos desafia a praticarmos essas virtudes, a cuidar dos nossos sentimentos. Lembra quais são os sentimentos? Que a gente tenha unidade, que a gente seja compassivo, que a gente ame os irmãos, sejamos misericordiosos, sejamos afáveis. Por isso cuide daqueles sentimentos nocivos, cuida da amargura, cuida da ira, cuida do orgulho, cuida da inveja, tira isso para fora de você. Porque quando o coração está sendo cuidado e zelado, quando o Espírito Santo está agindo através de sua vida, isso vai refletir nas tuas ações, mas isso também refletirá nas tuas palavras. Deus espera que essas virtudes sejam de fato evidentes em nós, porque elas impactarão o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o nosso próximo, mas muito mais ainda, impactará sobre o nosso testemunho diante dos homens. Que Deus te ajude, que Deus te fortaleça, que Deus te molde, e tudo isso é possível se você permitir que Ele, através do seu Espírito, possa renovar uma vez mais em você essa doce esperança e esse objetivo de em tudo honrá-lo. Sabe o que é preciso? É você se render a Ele hoje. Renda-se a Ele. Reconheça que teu coração é enganoso. Reconheça que o teu coração muitas vezes está te levando à perversão. Reconheça hoje, renda-se a Ele. Renda-se. Diga: Senhor, toma conta da minha vida, toma conta dos meus sentimentos, toma conta, ó Deus, das minhas palavras. Não permita mais que no abrir e fechar de minha boca saia algo que não for para te exaltar e para te honrar. Renda-se ao Senhor hoje, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, fecha seus olhos.